Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Luz da Messe, da Colheita do Amor, pela nossa web rádio Cristo Consolador, agradecendo desde já as pessoas queridas que vão estudar conosco nesta manhã de sábado. Então pedimos a Jesus, a Virgem Maria, que nos abençoe a todos. Para iniciar, então, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje é um capítulo bem conhecido do Evangelho, que se trata do título A Vinha, e é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Lembram dessa passagem? Que o dono da vinha vai procurar trabalhadores? Vamos ver o que Emmanuel nos vai explicar. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. Isso eu achei interessante, gente, porque às vezes a gente liga o rádio, a televisão e vê tantas notícias que a gente fala, nossa, isso aqui não tem jeito. Não, tem jeito sim. O planeta, a Terra, não é um barco desgovernado. Temos que lembrar que Jesus é o grande controlador deste planeta. Que aqui no Brasil tem um espírito, Ismael, que cuida do nosso país. Então, nosso barco não está à deriva. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da Terra, da casa terrestre, se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Então, lá na parábola que Jesus falou, o dono da terra não falou, ide, trabalhai na minha vinha? O que é essa vinha? Naquela época era o vinhedo, onde plantavam as plantações de uva para fazer o vinho. Mas vinha, essa metáfora da vinha quer dizer a terra. Então, as coletividades humanas costumam cair em desordem. A gente vê que está tudo em desordem, né? A sociedade está uma desordem. Mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos,
porque Jesus foi um dos artífices para fazer este planeta, juntamente com Deus e os engenheiros siderais. Planejaram tudo, plantas, rios, oceanos, tudo, seres. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência em experiência lhe integram no divino amor. Vamos relembrar como eram lá os homens da caverna. Olha hoje nós, não somos mais tão brutos, estamos tentando comer menos carne um pouquinho, não só pelo preço, mas por saber que, né, a gente vai depurando os sentidos. Então, olha só que beleza, né? De experiência em experiência, chegamos nós aqui hoje. A formosa parábola dos trabalhadores da vinha envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Então, a vinha é a terra. Jesus nos convida para trabalhar. Que trabalho é esse? É trabalhar para o nosso sustento, é trabalhar para desenvolver a sociedade, mas é principalmente trabalhar para o nosso espírito melhorar. Para, ao sairmos desta vida terrestre, termos avançado um pouquinho na direção de sermos espíritos puros. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe terrestre pode ser um tablado de hegemonias raciais ou políticas, a gente vê isso. Mas perceberão em tempo clamoroso engano. Porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue o padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, pode nos parecer que está tudo bagunçado na terra, na vida, mas não. Cada um está dando o seu melhor. Mesmo aquele que faz atrocidades, ele ainda está dando o melhor dele. Era pior, era mais ruim. Então, olha só, onde quer que estejais, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado por dificuldades e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Então, o que isso quer dizer, meus irmãos? Aquilo que Chico Xavier falava tão maravilhosamente bem. Ele falava assim: nascestes na família que precisasse nascer. Tens o emprego que precisavas ter. Tens as companhias que precisavas ter. Então, tudo que nos chega é para o nosso bem. Até as lições doloridas. A gente tem que tirar o que eu aprendi daquilo, não é mesmo? Então, essa lição da vinha de Jesus é o convite para que sejamos trabalhadores do bem, incessavelmente. E às vezes, meus amigos, a gente acha que ser trabalhador do bem é fazer alguma coisa grandiosa. Ser trabalhador do bem é pedir preces, por exemplo, para uma pessoa que está adoecida. Isso é ser trabalhador do bem. Então, nas mínimas coisas, nós somos trabalhadores do bem, nós podemos fazer a diferença. Então, que durante essa semana, que amanhã se inicia, nós continuemos com esse pensamento. Trabalhamos na vinha de Jesus. A terra é a grande vinha de Jesus. Então, vamos dar o nosso melhor, não é mesmo? Em continuidade, vamos estudar agora a interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O livro Luz Imperecível.
E hoje vamos estudar uma passagem ainda do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 10, versículo 11, e diz assim: E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retires. O que Jesus será que quis dizer com isso, né? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e aí vos hospedai. Vamos entender? E em qualquer cidade ou aldeia, sem preferência, sem levar em conta a preocupação da localização, o discípulo, nós, né, foi instruído a ir a todos os locais, pobres, prósperos, grandes ou pequenos. Assim também somos convocados, quando identificados com a mensagem de Jesus, a agir sem discriminações, seguindo a determinação do alto nas vias das circunstâncias. Olha só que beleza, né? Então, vejam, gente, que interessante que essa passagem tem tudo a ver com aquela que fizemos agora há pouco do Pai Nosso, da vinha de Jesus, de sermos convocados a trabalhar na vinha de Jesus, que é na terra. Olha aqui o que fala, ó. Assim também somos convocados quando identificados com a mensagem de Jesus. Percebe que os convocados são só aqueles que já têm a mensagem de Jesus aqui dentro? A agir sem discriminações, seguindo a determinação do alto nas vias das circunstâncias. Olha que bonito. Então, nós, que somos trabalhadores do bem, em qualquer lugar que entrarmos, nós podemos trabalhar no bem. Isso, meus amigos, não quer dizer que nós precisamos ir visitar uma pessoa e levar o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço e ficar pregando lá para a pessoa. Não, é muito mais que isso. É o nosso exemplo. São as nossas palavras de conforto, são as nossas palavras de alegria, de né, compactuar com a alegria das pessoas quando estão alegres, ou dar apoio quando as pessoas estão tristes, ou estimular quando as pessoas estão desanimadas. Isso é trabalhar em todos os lugares. Por quê? Porque quem já está introjetado o evangelho dentro, já nós seguimos a determinação do alto. Nós sabemos, né, que Deus, quando nos deu o livre-arbítrio, ele incutiu em nossa mente as leis divinas. Então, não precisamos nós abrir um livro para saber, ixi, quais são as leis divinas. Nós sabemos, não é mesmo? Ó, cidade, vai lembrar, porque aqui fala, ó, em qualquer cidade ou aldeia. Então, cidade lembra um lugar organizado, né? Cidade não é um amontoado de gente. Tem as ruas, né, bonitinhas, nas quadras, tudo. Tem água, tem luz, né? Tem tudo certinho. Então, ó, cidade lembra lugar organizado, com população e infraestrutura assegurada asseguradora da sobrevivência, dispondo de pelo menos o essencial para as facilidades dos habitantes. Então, o que é essencial nas cidades hoje? Tantas coisas, né? Deslocamento, né? Ônibus, trem para deslocamento, água, luz, água tratada, né? De preferência que as ruas sejam pavimentadas, né? Tudo isso é necessidade de uma cidade. Isso tudo é essencial para as facilidades do habitante. E aldeia? O que será? Isso é cidade. E aldeia? O que será aldeia? A aldeia já recorda um lugar mais primitivo, com pessoas mais simples, ligadas mais à natureza. Espiritualmente focalizada a questão, encontramos
homens cidades e homens aldeias. Vamos fazer essa distinção. Homens cidades e homens aldeias. Tudo depende da condição íntima e evolutiva de cada um. Por isso, meus amigos, que é importante nós nos preocuparmos com a nossa evolução espiritual. Isso que fazemos aqui todos os sábados é sinal que nós estamos nos preocupando com a nossa evolução espiritual. A gente recarrega as baterias por estarmos juntos, um passando energia para o outro. A gente recarrega as baterias ao escutarmos os exemplos de Jesus. A gente recarrega as baterias quando rezamos juntos, né? Mas isso também tudo nos faz, estou aqui para a gente subir um degrauzinho, né? Que a minha espiritualidade seja cada vez mais desenvolvida. Então, ó, existem homens cidades e homens aldeias. Tudo depende da condição íntima e evolutiva de cada um. Assim, nós convivemos com as mais diversificadas pessoas. Nós convivemos com homens cidades, com homens aldeias, quanto aos valores que carregam ao longo do caminho. Então, para nós, não vai ser importante se é homem cidade ou homem aldeia. Para nós vai ser importante o que aquela pessoa tem dentro de si. Porque, às vezes, tem pessoas que moram em umas aldeias bem longe, mas tem um interior tão rico, tem um coração tão bom, se dispõe a ajudar tantas pessoas, não é mesmo? Então, independe do local. Aí a frase fala assim, ó, e em qualquer cidade ou aldeia, já vimos, em que entrardes. Vamos ver. Quanto aos locais, durante a peregrinação do ser pela terra, porque nós realmente somos peregrinos, né? Nós passamos um tempo na terra, depois voltamos para a vida real, que é espiritual, aí voltamos e peregrinamos outra vez sobre a terra e ficamos assim, viajantes, enquanto não nos tornarmos espíritos puros. Então, olha só, quanto aos locais, durante a peregrinação do ser pela terra, vai ele registrando, ó, enquanto estamos aqui na Terra, nessas nossas peregrinações, vamos registrando os mais simples e os mais significativos no encaminhamento de sua aprendizagem, de suas possibilidades de cooperação. Então, ó, durante a nossa caminhada, nós vamos aprendendo coisas simples, mas também nós vamos aprendendo coisas mais complicadas, né? Então, nós vamos aprendendo a passar por provas doídas, às vezes, isso tudo é aprendizado, não é mesmo? Então, ó, e de suas possibilidades de cooperação. Então, da mesma maneira que a gente aprende, a gente tem que devolver para alguém em forma de cooperação. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nós temos que devolver para outra pessoa em forma de colaboração. Quando outra pessoa precisa de alguma coisa, de alguma prece, de alguma ajuda, mesmo física, material, nós estarmos ali. Ainda que ficasse, como raramente acontece, em um só lugar toda a existência, olha que interessante, ainda que ficasse, como raramente acontece, em um só lugar. É verdade, né? Muitos de nós não nascemos aqui na cidade que nós estamos hoje, né? Que nem eu nasci lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, já passei por tanto lugar, já morei em São Paulo, depois morei em Manaus, depois morei em Campo Grande, depois agora estou aqui. Morei em Dourados, aí agora estou aqui, na Pipa, no Rio Grande do Norte. Então, se nós formos pensar, quase todos nós já moramos em mais de um lugar. Então, ó, por isso que fala, ainda que ficasse, como raramente acontece, em um só lugar
tem pessoas que nasceram e estão naquele mesmo lugar. Ótimo. Toda a sua existência, ver-se-ia obrigado a entrar em contato, em sintonia com todo tipo de criaturas. Olha só, mesmo aquela pessoa que nasce num lugar, cresce naquele mesmo lugar, e é adulto e fica velho naquele mesmo lugar, mesmo essa pessoa, ela lida com diversos tipos de pessoas. Não é porque a pessoa mora no mesmo lugar que ela convive com pessoas iguaizinhas a ela. Não, ela convive com outras pessoas. Todos nós somos assim, com todo tipo de criatura. Relacionamos-nos desse modo com as mais diversas modalidades de vibrações. Será que a pessoa que eu estou conversando está vibrando no bem, está vibrando no mal? A gente conhece, a gente convive. A gente não convive só com pessoas que pensam no bem, que querem fazer o bem. Não, porque nós, seres humanos, somos sombra e luz. Todos nós somos sombra e luz. Claro que quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais a gente vai introjetando o evangelho na gente, a gente tende a afastar a sombra e ficar mais luz. Mas nós convivemos com sombra e luz. Então, olha, a gente convive com todo tipo de criatura. Relacionamos-nos desse modo com as mais diversas modalidades de vibrações, de interesses, de influências, penetrando pelas vias da simpatia, naturalmente nos aproximamos uns dos outros, no coração de muitos seres. Então, quando a gente tem simpatia por uma pessoa, a gente se aproxima daquela pessoa, não é? A gente não tenta estar sempre perto das pessoas com as quais simpatizamos? É melhor. Então, olha só, sejam essas pessoas esposos, esposas, filhos, pais, amigos, irmãos, colegas de trabalho. Se na distribuição, da dinamização dos recursos espirituais, somos convocados a sair de nós mesmos na solução e na superação dos problemas que nos são inerentes, necessário entrar território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos, tendências, para o que não podemos prescindir de vigilância. Vamos lá ver, esse pedaço é muito importante. Então, perceberam que se a vinha é a Terra, né, planeta Terra, aqui, olha só, a aldeia, o que é a aldeia? A aldeia é a aldeia íntima, é o nosso lado sombra, o nosso lado luz, está tudo meio misturado ali dentro. Então, o que nós temos que fazer? Entrar em território dentro da nossa aldeia íntima, selecionando conceitos, selecionando pensamentos, selecionando tendências para o que não podemos prescindir de vigilância. Então, aqui dentro de nós, meus amigos, tem tudo. Tem raiva, tem ódio, tem tudo. Mas tem bondade, tem amor, tem benevolência. Então, nós vamos escolher o quê? Depende de nós. Uma vez, um certo filósofo falava que dentro de nós existem dois cães. Dois cães. Um é tratado com comida certinho, com carinho, banho no dia certo, tudo certinho. O outro fica sem comer grande parte do tempo, com pouca água e ainda apanha. Depende de nós, qual cachorro nós vamos alimentar. É o cachorro do bem. É o cachorro do, né? É o cachorro, qual o cachorro que vai nos conduzir nos nossos caminhos? É o do bem. Vamos alimentar qual? O cachorro do bem. Vamos dar o quê? Pensamentos bons, leituras boas, filmes bons. Isso tudo para quê? Para que nós
possamos cada vez melhorarmos, para que nós possamos cada vez nos tornar pessoas melhores. E para isso nós precisamos ter vigilância, porque dentro de nós existem pensamentos que não são bons, estão lá no fundinho da gente. E quando vem pensamentos que a gente fala, nossa, esse pensamento não é meu, não. Vem um pensamento, sabe, diferente. Eu quero ficar na cama o dia todo, não quero fazer nada. Esse pensamento é meu. Puxa, eu sou uma pessoa que gosta tanto de fazer as coisinhas da casa, me movimentar. Por que eu estou querendo? Esse pensamento está falando, vai ficar na cama o dia todo. É meu esse pensamento? Né? Então, se eu sou uma pessoa paciente, e aí um belo dia eu falo, hoje eu não estou com paciência para nada, eu vou girar, rodar a baiana. Eita, esse pensamento é meu? Não, não é meu. Então eu vou alimentar esse pensamento? Não. Então isso é vigiar. Né? Vigiar. Vigiar as nossas conversas. Será que eu sou fofoqueira? Será que é bom ser fofoqueira? Quem é que eu atraio sendo fofoqueira, só falando mal da vida dos outros? Eu atraio espíritos também da mesma vibração que a minha. Agora, se eu falo no bem, no bom, falo coisas boas, damos risadas de coisas legais, quem que a gente atrai? Espíritos bons. Tudo é sintonia. Então, ó, já vimos que entrar, então a gente tem que saber aonde nós estamos entrando e o que nós deixamos entrar na nossa aldeia íntima, não é mesmo? Aí depois a outra, então a primeira parte da frase é essa: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, agora vem, procurai saber quem nela seja digno. Vamos ver por que Jesus falou isso? Procurar saber quem nessa cidade ou aldeia seja digno. Então vamos lá. Compete a cada um a iniciativa de saber, pois os padrões morais variam de criatura para criatura. Então, ó, a minha gatinha lá, que bonitinha. Os padrões morais variam de criatura para criatura. Às vezes, a gente tem até um amigo que a gente gosta dele, mas a gente percebe que o padrão moral dele tá numa régua tão baixa, né? E a gente se preocupa por ele, e a gente se vigia para que nós não entremos naquela, como se diz hoje, naquela vibe de padrão baixo, não é mesmo? Então, ó, os padrões morais variam de criatura para criatura. O que é justo para uma pessoa pode não ser justo para outra. Agora, para saber, devemos olhar, observar, nos aproximar, atentos às reações, que são elementos grandemente reveladores. Então, como é que nós vamos saber se nós estamos nos aproximando de uma pessoa que tem um padrão vibratório baixo ou um padrão vibratório alto? A gente percebe, gente. Gente, vocês já perceberam que às vezes chega uma pessoa perto da gente e a gente, nossa, a gente se sente pesada. E chegam outras pessoas perto da gente, 2 minutinhos de conversa a gente está leve. É padrão vibratório. Então, olha só, a orientação não implica na seleção de privilegiados, olha só, mas na identificação daquele que dispõe em reeducar-se. Então, não é preciso que nós paremos de conversar com aquele nosso amigo que tem uma vibração baixa. Mas através da nossa atitude, sempre reta e correta, às vezes esse amigo ele tende a nos imitar, a ficar melhor. Então vai da gente se perceber. Não é, olha só, não é selecionar privilegiados. Eu só converso com fulano ou beltrano. Não, não é.
é identificar aquele que dispõe de boa vontade para se modificar, não é mesmo? Não se deve esquecer que o próprio discípulo, apesar de seguidor do mestre, ele o faz como portador de numerosas fraquezas e imperfeições. Nós vemos no Evangelho, Pedro não negou Jesus por 3 vezes, né? Quem é que estava lá ao pé da cruz no dia que Jesus foi crucificado? Dos discípulos de Jesus, só João, o evangelista. Aí estava Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, estava lá. Mas dos discípulos de Jesus, só João. Os outros todos ficaram temerosos que sobrasse alguma coisa para eles. Então, olha só. Não se deve esquecer de que o próprio discípulo, apesar de seguidor do mestre, ele o faz como portador de numerosas fraquezas e imperfeições. Todos nós somos discípulos de Jesus e todos nós ainda somos portadores de fraquezas e imperfeições. Mas aí, gente, será que nós vamos nos acomodar? Ah, eu tenho essa imperfeição, tipo assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim? Não. Se eu tenho uma imperfeição, eu vou tentar melhorar para transformar aquela imperfeição em perfeição. Nós não podemos nos acomodar. Igual aquelas pessoas que falam assim, parece que tem orgulho, fala, eu tenho pavio curto. E é bonito ter pavio curto, é bom ter pavio curto. Cada vez que uma pessoa que tem pavio curto estoura, o coração dela acelera, tudo fica ruim. Então, se eu reconheço que eu tenho pavio curto, pois vamos aumentar esse pavio? Vamos ser mais resilientes, vamos ter mais paciência. Isso é nos observarmos, para nós nos melhorarmos. Porque, meus irmãos, nós não melhoramos ninguém. Ninguém. Pode ser filho, pode ser marido, mulher, irmão, esposa. Não, nós não modificamos ninguém. Só a pessoa mesmo que se modifica, se ela quiser, porque ela tem livre-arbítrio. Mas a nós nos cabe observar, vigiar, para ver, né? Aonde eu estou entrando, qual é a minha, e damos sempre o nosso melhor. Mas estejamos sempre atentos, né? Seja no trato com os semelhantes ou no exame dos seus valores, no trato com os semelhantes, ou quando a gente dá um mergulho para dentro da gente para ver que valores eu tenho, é imperioso distinguir o que seja digno, porque às vezes nós temos altos valores, mas não são dignos. Digno é aquele que se afirma no bem, ou aquilo que eticamente revela bondade. E que é ética, né? Ética é aquilo que a gente faz sem os outros precisarem estar vendo e que a gente faz bem, né? Olha só, se eu tenho um jardim bem grande, a gente sabe que a conta da água está cada dia mais cara. E para eu ter um jardim bem grande, eu tenho que aguar. Aí vem a conta d'água, lá na estratosfera. Aí eu falo, vixe, R$ 300 de água? Não, não, não. Vou lá, falo com o encanador, colega meu, só eu e ele ali, ó, e fala assim, faz um gato aí, para mim não pagar tanta água. Dou R$ 50 para ele, ele faz o gato. E aí, ó, eu passo a pagar taxa mínima de água. É ético? Ninguém viu, a não ser eu e o rapaz que fez. Mas é uma postura ética? Não é ética. Então, ética é aquilo que a gente faz sem ninguém estar vendo, mas a gente faz certo. Jesus falou, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, ética. Então, a gente acha tão ruim que os nossos políticos, a grande parte deles não tem ética. Por quê? Porque é na surdina, no escondidinho que eles fazem as maracutaias, às vezes. Claro que tem as honrosas exceções, não é mesmo? Então, olha só o que precisa. Digno é aquele que se firma no bem
ou aquilo que eticamente revela bondade, né? É aquela história de falar assim, eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Certo, ensinar a pescar é ótimo, mas quando o nosso irmão está ali, jogado na sarjeta, passando fome, sujo, sem uma roupa decente, nós vamos ensinar ele a pescar ainda? Ou nós vamos comprar o peixe, limpar o peixe, temperar, fritar, tirar o espinho e botar na boca do nosso irmão? Às vezes é preciso. Esse negócio de falar, vou dar a vara para pescar? Opa, vamos ver. Será que esse irmão está em condições de esperar? Não é? Tudo isso a gente tem que observar, meus amigos. Então, ó, no entanto, ante a filosofia do Cristo, faz-se digno até mesmo, olha aqui, o que vai falar, gente? Atenção. Diante a filosofia do Cristo, faz-se digno até mesmo o celerado e o delinquente, que quer se libertar desse vício. Por quê? Porque Deus não exclui ninguém. A gente sabe que não existe inferno, fogo eterno. Não. Existe possibilidade de recomeço. Então, olha só. Ante a filosofia do Cristo, faz-se digno até mesmo o celerado ou delinquente que quer se libertar, bem como o vício, né? Nenhum de nós está livre de ter um vício, gente. Seja o vício de criticar, seja o vício de fofocar, seja o vício do cigarro, seja o vício da droga pesada. Nenhum de nós está livre de ter um vício. Mas nós precisamos o quê? Reconhecer que temos esse vício e queremos nos libertar dele. É o primeiro passo. Ou a paixão. Paixão, gente, é uma coisa destruidora. Amor é sublime, mas paixão pode ser destruidora. Quem aqui não lembra suas paixões de juvenil, de quando era jovem, adolescente? Uma coisa dolorida demais, era uma coisa. Aí não, chega o amor é calmo, é persistente. A paixão é avassaladora, tira a gente do ar. Não dá certo. Por um pouco tempo persiste, pois o amor não. O amor é persistente, é resiliente, né? Então, ó, ou a paixão que em nós identificamos e cujas energias sentimos podem ser revertidas ou canalizadas para ângulos positivos. A nossa querida Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, ela nos diz: o que é o vício? O vício é o reverso da virtude. Então, se nós temos um vício, o que nós podemos fazer? Eu vou ver o que é o antagonismo desse vício. Uai, se o reverso do vício é a virtude, eu vou querer a virtude, eu não quero mais esse vício. Os ciúmes. Quem já foi ciumento sabe que inferno que é. É o inferno na vida, os ciúmes. Você imagina cenas que nem existem. Então, é um vício. Então, se eu percebo que eu tenho vício de ciúme, eu vou tratar o inverso dele. O que é? Confiança, calma, né? Então, assim a gente vai transformando o vício em virtude. Feio não é ter vício, feio é continuar com o vício. Porque o vício pode nos pegar desprevenido, se nós não tivermos vigilantes, né? Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Ele fala, vigiai primeiro. Vigiai e orai. Então, mas se nós não vigiamos e caímos no vício, nós temos que reverter esse vício em virtude, né? Vamos imaginar aquela pessoa que tem o vício do álcool. Sabemos como é triste. Quem já conviveu com uma pessoa, com um alcoólico na família, sabe o quanto é sofrido. Agora, veja que beleza, quando a gente consegue fazer com que o alcoólico vá para o AA, Alcoólicos Anônimos, uma instituição maravilhosa que tem no país todo. Aí lá naquela instituição, eles vão
apoiar essa pessoa, e eles têm um lema muito bonito que fala: só por hoje não. Então, só por hoje a pessoa não vai beber. E aí essa pessoa vai vigiar para só por hoje não. Aí chega amanhã, a pessoa vai na reunião de novo e eles refazem o voto. Só por hoje não. E a gente pode fazer assim com qualquer vício. Só por hoje não. Quer dizer, esse é o mérito de transformar o vício em virtude. Então, canalizamos o vício para ângulos positivos, ele se torna uma virtude. Então, a frase que nós estamos estudando assim: em qualquer cidade ou aldeia, já vimos, em que entrardes, já vimos, procurai saber quem nela seja digno, muito legal essa parte, né? E agora vai falar: e hospedai-vos aí, para a gente se hospedar na casa de quem seja digno. Hospedar um viajante era um dever. Naquela época, a gente não tinha hotel, pousada era raro, só nas aldeias maiores. Então, o viajante chegava à noite, batia numa casa e falava: olha, estou de passagem aqui, eu posso parar, pousar? As pessoas de bem deixavam. Então, hospedar um viajante era um dever, um hábito de todos os judeus. Muito louvável, porque representava um ato de caridade, numa época em que eram raras as pensões. Raro. Hospedar implica acomodar. Então, quando a gente hospeda uma pessoa na casa da gente, e é tão gostoso, a gente não acomoda da melhor maneira? A gente acomoda da melhor maneira. Às vezes a gente dá até a cama da gente, que é melhor para a pessoa dormir. A gente, se está calor, a gente arruma, se não tem um ventilador a mais, a gente arruma com um colega da gente, uma amiga, um ventilador para emprestar. A gente acomoda. E a gente vai fazer uma tapioca bem gostosa para essa pessoa, um cuscuz, um café da manhã bem gostoso, ou se a pessoa chega para dormir, a gente já faz uma sopinha, né? Para acomodar, para acolher aquela pessoa. Então, hospedar implica acomodar, implica estabelecer naquele momento que a pessoa está na minha casa, aquela casa é dela. Espiritualmente, isso materialmente, agora vamos ver espiritualmente. Espiritualmente, hospedar expressa permanência na pauta da cooperação. Então, todas as vezes que nós persistimos cooperando no bem, nós estamos hospedando. Olha que lindo, né? Então, hospedar é abrigar-se sobre o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo, a fim de que os objetivos sejam alcançados. Olha que interessante isso, gente, a fim de que os objetivos sejam alcançados. Se nós não tivermos bons pensamentos, atitudes dignas, perseverança e bom ânimo, o objetivo de hospedar pensamentos bons não vai ter. Até que vos retireis, a última da frase. Uma vez atingidos os objetivos de auxílio no campo de relação ou vivência, a luta de superação dos problemas que são afetos, é lícito e mesmo imperioso que se parta para novas experiências, né? O apego, a ausência da capacidade de desvincular-se de fatores de escravização milênios afora. Se somos convocados ao ajuste, nós todos aqui estamos sendo convocados a nos ajustar. Aos ajustes, a nos hospedar, a conviver, somos também convidados no processo da separação ou da retirada no momento justo. Então, todos partimos um dia, não é mesmo? Às vezes a gente está acostumado com aquela companhia, um dia aquela companhia parte, vai viver outra experiência, vai subir mais um degrauzinho. E um dia todos vamos nos reencontrar. Então, quando não o fazemos,
somos levados, às vezes, a verdadeiras cirurgias portadoras de apreensões e sofrimentos. São as mudanças, os afastamentos bruscos e as desencarnações. Vejam vocês, meus amigos, como temos tanto a aprender, não é mesmo? E como essas palavras do Evangelho decodificadas são importantes para o nosso dia a dia, né? Agora vamos ao nossa de hoje. Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Neio Lúcio. Lembrando que é Jesus no Lar, é aquele evangelho que Jesus fazia lá na casa de Simão Pedro. Os descobridores do homem. Fim da leitura de algum trecho da história de Jó. Jó é aquele sofredor do Antigo Testamento. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração da alegria em todos os semblantes, devia ser muito bom mesmo, né? Estar fazendo o evangelho com Jesus. Pensa, gente, nos nossos evangelhos que nós fazemos em casa hoje, Jesus está também, só que a gente não vê, mas a gente fica feliz também porque a gente sabe que ele está ali. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Jesus era bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgado eram os elogios, sabe assim, com aquela rasgação de seda, a hora que o homem aparecia, todo mundo elogiava ele, a sua conduta, que as informações subiram lá ao trono de Deus. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, até os arcanjos falavam, nossa, esse homem é muito bom, traz ele para o céu, né? Determinou a divina sabedoria, fosse procurado essa pessoa na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura de subir ao reino dos céus. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Eita! A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Então, vamos ver se esse cara é bom mesmo? Mandou a necessidade para ele, mandou o dinheiro, o poder e a cólera, a raiva. Desceram, cada qual a seu tempo, para efetuar as provas indispensáveis para ver se esse cabra era bom mesmo. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, é verdade, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças, abandono dos entes queridos. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira operária a necessidade e venceu, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes que se tinha proposto. Olha só, venceu a necessidade. Vamos ver a segunda educadora. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem o dinheiro e conferiu-lhe mesa farta, recursos infinitos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade, afastando-se das insinuações dos prazeres físicos fáceis, distribuiu moedas, distribuiu posses, em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Venceu a necessidade e venceu o dinheiro. O cabra até agora tem sido bom. Vitorioso na segunda prova, veio o poder. Aí veio a prova do poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida,
com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência divina. E usou o poder com brandura, educando todos os que o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientado, recebendo em troca a obediência e admiração do povo entre o qual nascera. Cabra é bom. Passou pela prova da necessidade, passou pela prova do dinheiro e passou pela prova do poder. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, pela raiva, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. E a instrutora invisível, a cólera, valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe no amor próprio. Falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. A cólera veio através de um servidor dele, Matutão, lá, e o Matutão andou falando umas verdades lá que não era legal que o povo soubesse. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto congestionado e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já o tinha desnudado, o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Que mensagem para cada um de nós, né? Cada um de nós tem seu ponto fraco. Cada um de nós, como se diz, tem o seu calcanhar de Aquiles. Eu sou boazinha, 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 as pessoas podem pensar, mas e se pisar naquele meu calinho seco? Como é que eu vou fazer? Olha como nós temos que vigiar. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes ali naquele evangelho no lar, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Todo mundo ficou quietinho, né? Jesus sorrindo, terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. Gente, é para nós. Quando a gente acha que a gente está no bom caminho, no caminho certo, chega essas potências educadoras. Para esse homem chegou a necessidade, chegou o poder, chegou o dinheiro, chegou a cólera. Para nós pode chegar outras educadoras. Por isso que precisamos estar atentos. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhe examina a resistência moral. Não é fácil passar por necessidades. Muitos voltam estragados da sugestão do dinheiro. Nem todos nós sabemos lidar com dinheiro. Às vezes, a gente faz bagunça com muito dinheiro. Que lhe observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem, porque ter dinheiro é muito bom, não para a gente só, mas olha o tanto de bem que a gente pode fazer para tanta gente, mas será que quando a gente tem dinheiro a gente lembra? Então, alguns caem desastradamente nas insinuações do poder. Eu tenho um cargo muito alto lá no meu serviço e eu olho todo mundo assim, de cima para baixo. Eu passo sabão na cara de todo mundo lá, dou aqueles, sabe? Chama a atenção de todo mundo na frente de todo mundo, maltrato. Será que é para isso que eu tenho poder?
O poder que ele experimenta a competência para educar e salvar companheiros da jornada humana. O poder serve para isso, gente. Para educar, agregar e salvar pessoas que estão meio errado. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera. É o pavio curto, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retornasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Pense que lição, gente. Pense que lição. Meus amigos, que nós estejamos preparados se alguma dessas educadoras nos aparecer. A necessidade, o dinheiro, o poder, a cólera. Estejamos preparados, né? Por isso que Jesus foi incansável ao dizer: vigiai e orai. Não é vigiar a casa do outro, nem a vida do outro, não. É vigiar em nós. Quais os pensamentos que nós estamos acobertando, não é mesmo? Antes de hoje vamos falar aquele Pai Nosso bonito. Quero desejar a todos um ótimo final de semana, agradecer esses corações amigos que sábado se juntam a nós em energia amorosa para estudarmos juntos e colocarmos em prática o que estamos aprendendo. E desejar uma semana linda que amanhã aconteça, a partir de amanhã. Então vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada e até o próximo encontro. Amanhã, às 6 da tarde, estaremos juntos por meia horinha nessa web rádio Cristo Consolador, tratando de um tema ótimo. Até, queridos. Fiquemos com Jesus.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.